Olá, boa tarde, tudo na paz, né, de Cristo Jesus. Espero que esteja aí tudo na paz de Cristo Jesus, né, neste dia que supostamente comemoramos, né, o nascimento do Salvador, né, de Cristo, o Senhor, né, porque quando os anjos, né, apareceram lá para os pastores, que o Senhor enviou, né, os anjos a anunciar, né, aqueles pastores que estavam ali pastoreando. Ali os anjos, eles revelam, né, eles falam que hoje é nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor, não é Jesus, né, que Jesus, ele foi tomando, né, foi caminhando e percorreu esse caminho, né, de encarnar, né, de encarnar Cristo, né, de tomar a cruz de Cristo em favor de todos nós, né. Então, gostaria de estar aqui, né, pensando um pouco aqui com os irmãos, Evangelho de João, capítulo 14, né, capítulo 14, versículo 6, que Jesus, ele fala, né, que ele é o caminho, né, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, né, não, ninguém vai ao Pai se não for por ele. E então, assim, né, às vezes a gente não se atenta a esse pequeno detalhe, né, que faz toda a diferença, né, que é um detalhe, mas que não é tão detalhe assim, né, porque assim tem grande diferença, né, tem grande, mas enorme diferença de nós conhecermos Deus, né, como a divindade, como aquele que vai nos ajudar, como aquele que está, né, para me ajudar, para me abençoar, para me dar o seu poder, né, para me resolver, né, para me resolver, porque às vezes a gente tem essa visão, né, que Deus ele tá comigo, né, tá me ajudando, né, e que ele vai resolver as coisas para mim, né, vai resolver, vai me ajudar, né, me dar e vai me guardar, vai me proteger. Então, enquanto a gente tem essa visão, né, a gente é criança, né, criança, porque o que a criança quer? A criança, ela quer ser salva o tempo todo, né, a criança, ela quer que façam por ela, né, ela tá sempre ali na expectativa, tá sempre querendo, né, que as suas expectativa, que as suas carências sejam ali, né? E ela nunca assume o que? A responsabilidade, né? Nunca assume a responsabilidade. Então, queria pensar aqui um pouco que Jesus, né, ele é o caminho para o Pai, né? Para o Pai, porque tem uma enorme diferença de nós conhecermos Deus, né, como a divindade, aquele que vai fazer por mim, aquele que vai me ajudar, que vai me abençoar, que vai, né, me emprestar o poder dele para me fazer o quê? Fazer a minha vontade, né? Porque muitas vezes a gente está buscando o poder de Deus para fazer a nossa vontade, né? Não a vontade de Deus, não a vontade do Pai. Então Jesus, ele é o caminho para o Pai, né? Ele é o caminho para o Pai. E é esse caminho de conhecimento, né? Esse caminho de conhecimento, porque Jesus, ele vai se esvaziando, né? Esse caminho, ele nos mostrou qual é o caminho, né? Qual é o caminho para nós, né, sairmos dessa dependência, né, da divindade, né, dessa expectativa da divindade, né? Que eu faço isso e a divindade me ajuda ali, né? Então fica meio que isso é coisa de criança, né? Isso é coisa de criança. Então, o chamado do Senhor,
né, o chamado de Deus, né, para nós, é para que nós saiamos, né, para que a gente cresça, né, para que a gente vire adulto, né, para que a gente o conheça Ele como Pai que Ele é, né? Então Jesus, Ele nos mostrou o caminho, né? E o caminho é o caminho de conhecimento, né? Não é um caminho que o Pai está em algum lugar e eu vou percorrer, Jesus é o caminho, eu vou chegar lá e vou, né, conhecer o Pai. Não. Jesus, Ele é o caminho. Por quê? Porque quando Ele fala dessa passagem, Ele está falando com seus discípulos, Ele está preparando os seus discípulos para a cruz, né? Para o que Ele ia fazer. E Ele falou, ó, vocês, eu sempre estive com o Pai. Jesus falando, quer dizer, então Jesus, Ele estava ali com o Pai, porque Ele era um com o Pai. Mas os seus discípulos não tinha acesso, né? Não tinha esse conhecimento do Pai, né? Que Jesus tinha ali. Por isso que Jesus fala, eu vou para um lugar que vocês não estão, mas eu vou abrir o caminho para que vocês estejam lá também, né? Então na cruz Jesus, Ele faz, né? Ele abre esse caminho, né? E esse caminho de quê? De conhecimento do Pai, da vontade do Pai, porque nós vemos que Jesus, Ele vai se esvaziando, né? Ele vai no seu ministério, Ele vai se esvaziando de todo o poder, Ele vai se esvaziando de toda a dependência da divindade, e Ele vai o quê? Levando, né? Ele vai levando os seus discípulos, Ele vai levando o povo, né, que seguia Ele, os seus discípulos, Ele ia levando o povo para onde? Para conhecer a vontade, né? Para conhecer ao Pai, né? Para conhecer o Pai, conhecer a vontade do Pai, né? Então Jesus, Ele foi ali, como se fala, Ele foi desapontando, né, todas as expectativas ali, né, dos seus discípulos em relação ao poder, né, em relação ali à divindade. E Jesus, Ele vai se esvaziando até Ele chegar na cruz, né? E quando Ele chega na cruz, né, Ele fala lá uma frase que a gente às vezes entende, né, que são duas frases, mas é uma frase só, né, que Ele fala quando Ele está lá no momento lá de agonia, no momento de né, ali já nos momentos finais, né? Ele fala, Ele clama, e Ele fala, Deus meu, por que me abandonastes? E em seguida Ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ali Jesus, Ele faz a transição, né? Ele faz a transição ali da dependência da divindade. Ele faz ali a transição de usar o poder da divindade, de qualquer expectativa da divindade, qualquer dependência do poder da divindade. Jesus, Ele faz ali a transição na cruz, né? E quando Ele fala que, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ali Ele se entregou totalmente, 100% à vontade do Pai, né? Por quê? Porque ali Ele estava totalmente na vontade do Pai, né? O espírito dele ficou totalmente ali à mercê, totalmente ali submetido, né? Totalmente à vontade do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, isso é um chamado para nós, né? Isso é um chamado para nós, porque enquanto nós tivermos expectativa, né? Enquanto nós tivermos esperando, né? Tiver com essa expectativa da divindade,
enquanto nós estivermos querendo sermos abençoados pela divindade, querendo que a divindade nos ajude, que a divindade nos guarde, que a divindade faça por mim, né? Nós nunca vamos conhecer a vontade do Pai, nem vamos conhecer o Pai. Porque conhecer o Pai é nós sairmos, né? É nós fazermos essa transição da criança para o adulto, né? É nós deixarmos as coisas de criança, as coisas de menino, igual Paulo fala, deixando as coisas de menino, né? Eu vou para onde? Eu vou para adiante, não é? E não é para adiante, é diante, né? É diante. Então, o caminho de conhecimento, né? O caminho que Jesus fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele, é que é através do seu sacrifício, né? Através da libertação, né? Porque Ele fala, né? Jesus fala que Ele veio proclamar a libertação. Aonde que Ele proclama a libertação? Na cruz, né? Porque na cruz Ele proclama, né, a liberdade. Isso é um ato legal, né? A cédula, né, que nos era contrária foi rasgada onde? O cativeiro foi desfeito na cruz do Calvário. Lá Ele desfez, né, o cativeiro que nos prendia, que nos mantinha presos, né, que era o pecado, que era a impossibilidade de conhecermos ao Pai, né, de conhecermos, de fazermos a vontade do Pai, porque estávamos impedidos, porque estávamos cativos, né, pelo pecado. E aí Jesus vem, Ele proclama, Ele vai lá e Ele desfaz o cativeiro, que é na cruz do Calvário. Ele desfaz o cativeiro. Mas se nós não conhecermos, né, se nós não tivermos os nossos olhos abertos, os olhos do entendimento, porque Paulo em Efésios capítulo 1, Paulo fala, eu oro pela igreja. Ele orava por aquela igreja, ele reconhecia que aquela igreja já tinha fé, já tinha amor, já tinha tudo ali, mas que ainda eles estavam ainda, o quê? Cegos. Ainda precisavam ter os olhos do entendimento iluminados para que eles viessem conhecer a liberdade a qual eles foram libertos. Porque Jesus, Ele fala, Ele proclama a liberdade, isso é um ato legal, é o sacrifício dele. Ele fala, e vou dar vista aos cegos e conduzir à liberdade. Então o que está no meio aí desse processo? O cego, né? O cego. Por quê? Porque nós fomos libertos, né? Mas nós ainda estamos ainda o quê? Oprimidos pela nossa maneira, né? Maneira de pensar da época que estávamos cativos. Então, não existe, se a gente não sacrificar, né? Porque Paulo fala em Romanos 12 que nós temos que sacrificar. O nosso culto a Deus, ele tem que começar com o sacrifício, né? Porque Paulo fala que se nós não sacrificarmos esta maneira humana, né? Esse pensamento, essa forma de pensar, né? Essa sabedoria humana que Tiago fala que ela é o quê? Que ela é terrena, animal e demoníaca. Então existe uma maneira, né? Existe uma sabedoria do homem, né? Que foi aqui, que é terrena, né? Que é terrena, que nós aprendemos e que tá certo, né? Tá certo, a gente aprendeu assim, né? Então, mas existe a maneira, né? Divina, né? Existe a maneira divina de pensar. Então, o chamado de Deus, né, do Senhor Jesus, é exatamente para que a gente venha a conhecermos a liberdade, para termos os nossos olhos do nosso entendimento iluminados, para conhecermos, né, não só conhecermos, mas vivenciarmos, encarnarmos, comungarmos, compartilharmos a vontade do Senhor.
Porque quando eu deixo as coisas de menino, quando eu abro mão de todas as minhas expectativas, né? Quando eu faço a transição, igual Jesus fez lá a transição na cruz, né? Da divindade, da expectativa do poder, né? Ele se esvaziou ali, ele se esvaziou totalmente da dependência, né? Da expectativa da divindade para quê? Para paternidade, para vontade do Pai, né? Então, por isso que eu falei que existe uma grande diferença de nós conhecermos Deus, conhecermos a divindade e nós conhecermos a paternidade, porque a paternidade é um chamado para nós conhecermos a vontade do nosso Senhor. E não só conhecermos, mas sermos a própria encarnação da vontade do Senhor, igual Jesus. Então, Jesus, ele é o caminho. Por quê? Porque ele nos mostrou qual é o caminho, né? Por isso que ele falou que cada um que quiser seguir a ele, cada um que quiser ser seu discípulo, tome a sua cruz. Da mesma forma que ele tomou a cruz dele em favor de nós, em favor dos seus irmãos, ele cumpriu ali, né? Ele encarnou ali a vontade do Pai, né? E ele se torna o quê? Ele encarnou o Cristo, né? O Cristo. Então, Cristo é o nosso Salvador. Por quê? Porque se Jesus não toma a cruz dele, nem ele mesmo se salvaria, né? Mas ele vai lá, toma a sua cruz em favor dos seus irmãos e ele se torna o quê? O nosso Salvador. Ele se torna Cristo, o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, o chamado é para nós olharmos para este caminho de conhecimento, esse caminho de nos esvaziarmos da dependência, da expectativa da divindade para conhecermos, comungarmos, compartilharmos, encarnarmos a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa e agradável, né? Às vezes a gente tem esse medo, mas se eu clamar aqui a vontade de Deus, falar, Deus, Pai, faça-se a sua vontade na minha vida, às vezes a gente fica com medo, né? Pensando, mas não, se a vontade de Deus, né, não for boa e agradável para comigo. Não, meu irmão. A vontade do Senhor, ela é boa e agradável. Porque Jesus, ele fala que o fardo dele é leve. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Então, quando nós fazemos essa transição da expectativa, da dependência da divindade para a vontade do Pai, nós realmente vamos ser o adulto, né? Vamos deixar as coisas de crianças e vamos nos tornar adultos e vamos entrar no reino de Deus. Não é Deus entrando em nós, mas é nós entrando no reino de Deus, né? Pelo novo nascimento. E nós realmente vamos entrar no coração de Deus. E lá no coração do Pai, o Pai está falando: quem irá por nós? Quem irá por nós? Então, meu irmão, minha irmã, ficamos aqui, né? Pensamos, né? Venhamos a meditarmos sobre tudo isso, né? Que nós vemos que Jesus, ele fala, aquele que tem ouvido que ouça, né? O que o Espírito diz à igreja. E a igreja somos nós, né? Então o Espírito está falando conosco. Talvez nós não estejamos ouvindo, mas o Espírito, ele está falando conosco, está chamando nós para nós conhecermos a paternidade, para nós conhecermos Deus como nosso Pai e termos plena convicção da nossa condição como filhos, né? Porque se nós tivermos plena convicção
da nossa condição como filhos, do nosso onde, nós não vamos ficarmos refém das circunstâncias, refém das adversidades, refém das situações, porque nós vamos estar firmados na nossa condição, na nossa convicção de identidade, natureza e propósito. E o Espírito, ele vem para exatamente nos dar essa convicção, essa certeza de que nós nunca duvidamos que nós somos filhos de Deus e filhos que comungam a mesma natureza, né? Que o mesmo Espírito que estava em Jesus agora está em nós. Né? Então o Espírito, ele é para nos guiar, para nos orientar, para que nós venhamos a fazermos, né? A não só conhecermos, mas encarnarmos, né? A vontade do nosso Pai. Por quê? Porque hoje a palavra diz que a natureza, né? As coisas criadas, tudo geme à espera de que os filhos de Deus se manifestem. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Deus, nosso Pai, né, nos abençoe e nos ilumine, né? Porque nos abençoar, Ele já nos abençoou, né? Porque em Efésios, no capítulo 1, Paulo, pela revelação ali do Espírito, ele vem trazendo o quê? Os fundamentos, né? Ele vem trazendo ali o absoluto de Deus. E ali ele fala, né? Pela revelação, ele fala que Deus, né? Nosso Pai, ele já nos abençoou. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus e filhos que comungam a mesma natureza, a mesma essência, nós vamos entender o que? O propósito da nossa salvação, porque nós temos entendido que a salvação é um fim e não um meio. Salvação não é um fim, meu. Salvação, ela é o meio pelo qual nós vamos cumprir o nosso propósito, né? E o propósito da salvação qual que é? A comunhão. Porque o ministério do Espírito é a comunhão de todos nós, como filhos e filhas de Deus. Amém, meu irmão? Então fique aí com esta palavra aí, tá bom? E que Deus, nosso Pai, fale aí ao seu coração.